Fala pessoal, aqui é o Jean Francesco, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje, atendendo a pedidos, falarei sobre solteirice, uma bênção ou uma maldição. Muitas pessoas me perguntam isso no Instagram e obviamente eu sei que a pressão da cultura é a seguinte: você tá lá com seus 30 anos, tá solteiro, não casou, as pessoas começam a te olhar torto, com preconceito, achando que você está sendo amaldiçoado, que Deus está te fazendo aprender alguma coisa na marra que você ainda não aprendeu sozinho, e Ele está te privando dessa bênção chamada casamento. Será que a gente tem que encarar a solteirice assim, como uma maldição divina, ou como uma maneira de Deus te apertar para querer te ensinar alguma coisa, ou seja, como uma coisa que não é boa, não é bom ficar solteiro? É sobre isso que eu quero falar e, aliás, eu falei um pouco sobre solteirice e como lidar com essa etapa da vida no meu livro O Significado do Namoro. Se você tem interesse em adquirir o livro, versão digital e as pouquíssimas cópias que ainda sobraram do livro físico, links na descrição. Mas vamos embora pro vídeo. Seguinte, gente, eu quero falar sobre 4 coisas que envolvem a solteirice que eu acho que nos ajudam a ter uma visão mais completa sobre o assunto. Número 1. A gente precisa discernir a nossa vocação. Essa é a grande palavra ou mensagem que a Escritura tem a nos dizer sobre solteirice. Aprenda a discernir qual que é a sua vocação na vida. E quando eu falo de vocação, não estou falando de profissão, não estou falando de vocação cristã, estou falando de vocação conjugal, relacional, como você lida com seus desejos sexuais. Lá em Mateus, no capítulo 19, Jesus está falando sobre esse assunto. Ele diz que tem pelo menos 4 estados que os seres humanos têm ou podem ter. O primeiro é o desejo pelo casamento, o desejo por constituir família. O segundo é o desejo pelo celibato, de ficar solteiro, e não casar. O terceiro são aquelas pessoas que são obrigadas a serem celibatárias, como por exemplo os eunucos. E por último, aqueles que abrem mão do seu desejo de constituir família para servirem ao Senhor de forma mais integral. São essas as 4 maneiras de você poder identificar a sua vocação. Qual dos 4 você se enquadra? Bom, como saber se eu me enquadro nesses 4 tipos de vocação? Bom, se você tem o desejo, em primeiro lugar, de casar, você se vê tendo filhos, você gosta dessa ideia de constituir família, isso é um bom sinal ou indicador de que Deus te preparou para essa vocação do casamento e você deveria pisar o pé no acelerador e ir em diante. Agora, se você não tem desejo de constituir família, você não tem desejo de ser pai, mãe, você não tem desejo de casar, isso não é uma coisa ruim. Deus, ele pode ter não colocado esse desejo no seu coração e você ser celibatário. E não há nenhum problema nisso. Jesus era celibatário, o apóstolo Paulo era celibatário e vários personagens na história da igreja até hoje ainda são celibatários. Quantas mulheres que são missionárias que saem pelo mundo, que não casaram, ou mesmo homens. O grande personagem, um dos maiores líderes do século XX, John Stott, ele nunca casou. Então você não deve olhar para a situação de um celibatário como aquela condição miserável, triste, tediosa. Não, você pode ser um solteiro muito feliz, sim, obrigado. Então não existe esse negócio de Deus estar te amaldiçoando só porque você é solteiro. Não, ser solteiro é uma bênção se essa é a tua vocação. Se for a tua vocação, não há problema nenhum ser solteiro. Terceiro, se você for obrigado a ser eunuco, que é uma coisa que hoje em dia não acontece muito, a não ser que você viva no Oriente Médio, numa cultura mais antiga. E número 4, se você abre mão dessa vontade para servir a Deus de maneira mais deliberada, mais integral. E isso é uma coisa que muitas pessoas podem escolher, Por exemplo, eu já pensei nisso antes de casar. Eu tinha um desejo muito grande de servir a Deus com tudo aquilo que eu tinha de energia, de juventude, mas Deus me deu o desejo por constituir família também, então eu abri mão do meu desejo por viver sozinho para casar. Mas muita gente faz o contrário. Elas abrem mão do desejo de casar, ter família, para servirem a Deus de forma mais integral, completa, 24 horas por dia, no ministério solo. Qual é o problema disso? Nenhum. Se é assim que Deus está te mostrando, se é assim que Ele está te ensinando ou te indicando, por meio da maneira como você se vê no espelho e se identifica,
ótimo, né? Prossiga isso, não veja maldição de Deus ou bênção de Deus em coisas que estão fora da palavra. A palavra de Deus nos mostra claramente que você precisa aprender a identificar e discernir sua vocação. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer para você que está em dúvida sobre o que a Bíblia diz sobre solteirice. Número 2, agora para você que está solteiro aí, uma coisa muito valiosa: não confunda solteirice com infelicidade. O fato de você estar solteiro não significa que você é infeliz. Justamente porque o fato de você estar casado também não significa que você é feliz. Do contrário, todo mundo ia querer casar com 15 anos, 14 anos, e provavelmente ninguém iria procurar o divórcio ou novo casamento, ou tentar não simplesmente casar e viver uma vida aí de aventuras amorosas e românticas. Você tem que entender que felicidade não é um departamento relacional. Felicidade não é um departamento humano, mas é um departamento divino. Somente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esse poder de oferecer a nós a alegria completa, que é o contentamento do coração. Você não vai encontrar isso em mulher, em homem, em filho, você não vai encontrar em carreira, você não vai encontrar em lugar nenhum a alegria que só o Senhor Jesus é capaz de te dar. Então, não diga que ser solteiro é sinônimo de infelicidade, porque nem mesmo ser casado é sinônimo de ser felicidade. Felicidade é um departamento de Deus, e quanto mais você está próximo de Deus, seja você solteiro ou seja você casado, aí sim você consegue medir os seus graus de felicidade, de alegria, e não meramente pelo fato de você estar solteiro ou você estar casado. Então, felicidade é departamento divino, não confunda isso, não confunda ser triste, ter uma vida de tédio com ser solteiro, que isso não é verdade. Terceira coisa que é importante a gente entender sobre ser solteiro é que ser solteiro é uma oportunidade de Deus para você, independente se você tem vocação para isso ou se você não pretende ser solteiro por muito tempo, não importa. É uma excelente oportunidade para você crescer e se desenvolver na vida. Por quê? Quando você casa, você não tem mais que apenas cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar dos outros, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que educar os seus filhos. E boa parte do seu tempo do dia, das suas 24 horas, é dedicada para os outros. Eu costumo dizer que o casamento é o melhor treinamento, a melhor academia para você deixar de ser egoísta. Você o tempo todo está cuidando da vida dos outros para o bem comum. Quando você é solteiro, você pode investir mais em você mesmo. Em conhecimento, em estudos, em viagem, em aventuras. Enfim, você pode rodar o mundo inteiro, você pode se descobrir, você pode cuidar da sua própria vida, ganhar o seu dinheiro, fazer sua poupança, começar os seus investimentos, sem ter aquela obrigação de ter que sustentar uma esposa, sustentar filhos, comprar fralda, de ter que ficar localizado numa casa. Você pode morar no lugar aqui, num local acolá. Você tem mais liberdade como solteiro para fazer coisas que quando casado você não tinha mais. Você não terá mais, na verdade. Então essa é a terceira coisa que eu digo para você que é solteiro ou que está solteiro. Aproveita esse tempo para você investir em você mesmo. Porque esse tempo, se você casar, não vai voltar mais. É pro bem ou pro mal. A vida de casado é uma bênção, mas é uma outra coisa. Ela tem as suas bênçãos, ela tem as suas marcas distintivas. Você não pode dizer que ser casado é melhor do que ser solteiro ou vice-versa. São duas coisas distintas, são duas realidades que Deus nos deu com bênçãos, com bônus e ônus. E por último, a quarta coisa que eu diria para você que é solteiro é a seguinte: aproveite que você está solteiro para servir a Deus com todas as suas forças e com boa parte do seu tempo. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 aos Coríntios. Eu gostaria que vocês todos fossem solteiros, assim como eu, para que nós pudéssemos servir a Deus com mais liberalidade, porque aquele que casa, ele vive para agradar a sua esposa, mas aquele que fica solteiro, ele vive para agradar a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não é que para você viver para a glória de Deus, você tem que ser solteiro, e se você quiser viver para a glória do outro, você tem que ficar casado, ou que se você estiver casado, você não consegue glorificar a Deus. O que ele está falando é o seguinte:
Quando você é solteiro, você tem mais tempo e você não tem a obrigação de agradar um marido, uma esposa ou educar os filhos. Você tem mais liberdade para pregar o evangelho, liberdade para fazer discípulos, para ser um missionário, para ir pelos 4 cantos do mundo e simplesmente viver para a obra. E esse é o caso. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu me dedicava muito à igreja, me dedicava muito aos ministérios da igreja e me dedicava muito à missão, né, de trazer os meus amigos para Cristo, enfim. Essa é uma coisa que vale muito a pena você, solteiro, refletir. Solteirice é tudo menos tédio. É o momento que você tem que ser ativo, o momento que você tem que explorar tudo que você puder, especialmente para a obra de Deus. Que você vai ter muito tempo para servir a Deus quando solteiro, e quando for casado você vai perceber que você vai ter que aprender a administrar melhor o seu tempo e agradar a sua esposa, agradar o seu marido e cuidar da sua família. Não significa que você não vai mais servir a Deus. Significa que você vai ter que administrar melhor o seu tempo para servir a Deus nos ministérios da igreja, servir a Deus como pessoas cristãos individualmente. É uma outra vida. Então, solteirice é bênção ou maldição? Nenhuma das duas coisas. Depende de como você encara isso. Se você encara que ser solteiro é uma vocação, ótimo, siga a sua vocação. Se você enxerga a sua solteirice como uma etapa que você vai viver, mas o seu desejo é casamento, ótimo também. Aprenda a viver a sua solteirice da melhor forma possível, de acordo com os conselhos que eu passei para você. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir, eu quero ler quais são as suas sugestões. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se você tiver alguma sugestão para outros vídeos para a gente gravar aqui, não deixa de me comunicar aqui nos comentários. Eu vejo você num próximo vídeo. Até mais. Tchau!